Há pessoas que buscaram Jesus, aproximaram Jesus. Amada igreja, eu não sei se você estivesse ali, não sei se não estaria esquecido. Porque pessoas agora já não aproximam a Jesus. Ou poucos, será assim, aproximam a Jesus. Muitas pessoas aproximam os curandeiros. Muitas pessoas aproximam os mediuns, aproximam os espíritos para conversar com eles. Mas eu hei de chegar no próximo ano. Eu gostava de saber. E aquele que está me a perseguir? Não! A Bíblia fala para aproximarmos a Deus. E não distanciarmos desse Deus. Quais são os benefícios de aproximar a Jesus? Primeiro, nós vamos aprender com Jesus. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A verdade liberta quando você aproximar esse Jesus. O contrário da verdade qual é? A mentira. Quando nós aproximarmos mentirosos para sabermos da nossa vida, o que vai acontecer? Em vez da verdade, será o quê? Seremos enganados. Em pleno dia, enganados. Você já viu? Será que Maputo é assim? Depois dessa pessoa, agora como ele tem com propósito para lhe enganar, será que não? Maputo, esse lado assim. Você vai assim, depois vai a Matutuíne, até Ponta de Ouro. Ponta de Ouro, você curva um pouco. Maputo cidade. Baixa. Não é baixa? Sim, baixa. Já chegou. Ele conhece assim na verdade. Está a mentir. É esse lado. Ele pode falar de Deus, mas o método para você comunicar-se com esse Deus não é como você disse. Não é como disse. Número 2. Você é manso. Quando você se aproxima de Deus, você aprende a ser manso. Você aprende a ser paciente. Você aprende a amar. Você aprende a perdoar. Você aprende o caráter de Jesus. Como Jesus falava. Como Jesus fazia as coisas. Como Jesus curava. Essas curas da internet que são equivocadas. As pessoas que não passaram com Jesus, que não aprenderam com Jesus, eles elaboram. Só dizer aqui, estão doentes. Toma. Pessoas estão a cair. Jesus lançou pontapé. Jesus mandou pessoas comer relva. Mentiras equivocadas. Então pessoas querem assim, mas primeiro comer plantas, andar de joelho, daqui até onde, parecer que já está curado. Não é isso. Conhecereis a verdade. Perigos de não aproximar Jesus. Perda dos direitos. Lembram-se? O irmão do filho pródigo, embora todos eram filhos pródigos, o irmão do filho pródigo, ele estava na casa do pai, mas não sabia dos seus próprios direitos, que eu posso matar até cabrito, comer. Então, quando você não se aproxima de Deus, há perigo. Você pode estar na igreja e pensar que Deus não ouve a minha oração. Mas dentro da igreja, a oração só que Deus ouve é do pastor, é daquele intercessor, é daquele irmão ali. Aquele parece ter poder. Não existe isso na Bíblia. O que está na Bíblia é, se crerem em mim, as minhas palavras estarem em vós, pedireis, qualquer coisa, e vos será dado. Perda de direitos. Essa pessoa, perigos de não se aproximar de Deus, você não aprende o caráter de Jesus. É daí que você fica orgulhoso. É daí que você fica distanciado desse Deus. É daí que você é dependente de si mesmo. E você diz, eu vou conseguir fazer isso. Eu consigo fazer isso. E não Deus. E a Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. E você responde, mas eu consigo fazer outras coisas sem Jesus. Sem problemas. Consigo. Acho que Jesus errou. Porque a pessoa pensa que ele é dependente. Está errado. Esta pessoa, o perigo é, ele vive no pecado. Mesmo estar na igreja. Mesmo pregar. Mesmo ensinar. Mesmo fazer nível médio, básico, licenciatura, doutoramento, aonde? Mas se você vive no pecado, outro perigo que lhe aguarda, o inferno. Não é por estudar a Bíblia que você não vai experimentar o inferno. Não, inferno. Mesmo ser pastor, apóstolo, se existe agora, mas não existe. Apóstolos, profetas, sacerdotes, inferno.
realizei muita obra. Eu é que construí essa igreja. Inferno. Viver no pecado. É daí que nós precisamos aproximar de Deus e não nos distanciar dele. Deus é quem aproximou o homem. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Ao contrário, tenha vida eterna. Ele aproximou o mundo para andar conosco, para falar conosco, para chegar na minha casa, para chegar na sua casa, dizer a vida que você está levando está errada, está equivocada. Jesus, ele veio ao mundo. Ele veio ao mundo, eu gosto, obrigado. O nome dele qual é? Emmanuel, Deus convosco. Jesus é Deus, sim, Deus convosco. Graças a Deus. Deus está conosco. Mas quando a pessoa não está na verdade, não consegue saber quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele é Deus. Não há nenhuma coisa que exista na terra que Jesus não tenha criado. Todo homem grato aproxima-se de Deus em oração, número 2, em leitura bíblica, número 3, em meditação, oferta e tudo que ele faz é para agradar a Deus. Efésios 2, versículo 11. O que diz? Gostava de ler com a igreja do Senhor. A mensagem que está em Efésios. Diz assim a palavra do Senhor. Dizia Efésios 2, versículo 11. Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam de circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. 13 e último. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Jesus Cristo. Não é sangue do pombo, não é sangue do animal, sangue do cordeiro, Jesus Cristo. Vocês foram trazidos perto de Deus. Então, perto de Deus, nós temos que amá-lo, temos que adorá-lo, temos que o servi-lo. Mas o homem não quer se aproximar de Deus. Ele quer milagre. As pessoas estão preocupadas porque querem milagre. Amados, quando nós nos aproximamos de Deus, Deus, ele gosta e ele nos chama. Amém? Amém. Êxodo 3 e 4. O que diz? Quando uma pessoa se aproxima de Deus, ele gosta e chama. Diz assim, eu vou ler o versículo 4. Êxodo, eu dizia Êxodo 3, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Moisés foi chamado porque ele aproximou, ele tentou ver por que está acontecendo assim. Esse arbusto se queima, mas não se reduz a cinza. Porque essa curiosidade para aproximar a Deus. Então Deus chamou. Quando você tiver uma curiosidade para aproximar esse Deus, para entender esse Deus, ele vai lhe chamar. Deus não nos chama porque nós estamos a nos distanciar desse Deus. Então daí vamos ser religiosos. Religiosos. Se alguém quer ser religioso, não há problema. É só não procurar Jesus. É só não ter dúvidas sobre Jesus, sobre Deus. Dizer, conheço Deus, conheço Jesus. Então não falta nada. Se é só ir lá na igreja, sentar um pouco, se alguém falar, vou repreender na hora. Você está errado. Eu já sei isso. É só isso. Caso não, precisamos de admirar quem é Jesus, quem é Deus, Senhor. Me mostra-me quem tu és, me ajuda a te adorar com todo
Ele vai se revelar. Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão. Ele quer andar conosco. Número 2. A gratidão antecede o milagre. Esse é ponto 2. Ponto 1. O que nós dizíamos? A gratidão é aproximação e não distanciamento. Agora, número 2. A gratidão antecede o milagre. Primeiro, João 11, versículo 41. Jesus, para multiplicação de pães ali, Jesus não disse: Pai dos céus, eu peço para que possa multiplicar os pães para essa gente. Jesus não disse isso. O que Jesus disse? Pai, eu te agradeço porque tu me ouves. Jesus primeiro agradece ao Pai. Jesus não está curioso dos homens que estão a desfalecer, das pessoas que estão... Jesus quer se aproximar de Deus para agradecer. O nosso tema hoje é gratidão. Jesus aqui ensina a gratidão antecede o milagre. Gênesis 8, versículo 20. Se você ler Gênesis, você vai entender talvez muito bem o que acontece em Gênesis 8, versículo 20.